Bem-vindos a mais uma entrevista JETV. O nosso convidado hoje é Rui Cardoso, que lançou recentemente o livro Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa. Rui Cardoso é jornalista há várias décadas e conta com uma carreira feita em jornais como o Independente, Expresso e foi diretor da revista Corriere Internacional. É também um colaborador regular do Expresso e da SIC Notícias, onde tem estado diariamente a explicar aos portugueses os desenvolvimentos mais recentes da invasão russa da Ucrânia. Rui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Eu começaria por precisamente uma parte do seu livro onde relata um encontro entre os vários jornalistas que estiveram presentes nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia e de regresso a Portugal contavam histórias do género que os ucranianos não estavam nada à espera desta invasão. Como jornalista de temas internacionais há várias décadas, como é que olhou para esta invasão? Foi totalmente inesperada? O historial de Putin já sugeria esta possibilidade? Não, eu acho que toda a gente foi um bocado apanhada de surpresa por isso, e os primeiros a serem apanhados de surpresa foram os próprios ucranianos. Ou seja, nessa conversa, que foi no Clube de Jornalistas, portanto é uma coisa que agora se está a retomar, que é chamadas conversas de jornalistas, foram-se buscar 4 dos primeiros enviados especiais à Ucrânia, a Irina Shev, da SIC, que tem a vantagem de fala ucraniano, fala russo, fala português, portanto, vantagem inestimável no terreno. A Cândida Pinto, como é que chamava o homem da Lusa? O Caldeira Rodrigues e o Juquer Rui também, que é o operador de câmara da TVI. E de facto eles contaram coisas muito engraçadas, e uma das coisas mais extraordinárias que contam, além desta, de facto, eles falavam com os ucranianos na rua, na antevéspera da invasão, e a ideia que as pessoas tinham em Kiev é que não vai acontecer nada, vai provavelmente haver umas escaramuças na fronteira do Donbass, mas não se vai passar nada. E a outra coisa que eles contavam que era impressionante era o hotel onde estavam os jornalistas ocidentais tinha uma cave, que devia ser um abrigo antiaéreo, provavelmente ainda do tempo soviético, onde não só se refugiavam os estrangeiros, como algumas pessoas do bairro. Portanto, aquilo funcionava à escala do bairro. O que significava que aquilo tinha uma série de casais novos com filhos, e contava a Cândida e a Irina que a coisa mais impressionante é que não havia uma criança a chorar, não havia uma birra. A gente, de facto, pensava nas nossas, às vezes nos restaurantes. Enfim, exato. É completamente outro mundo. Aqui no livro coloca também várias hipóteses para o futuro da Ucrânia deste conflito, luta prolongada como na Primeira Guerra Mundial, a partição da Ucrânia em 2 países como aconteceu na Península da Coreia e a ocupação russa do país, mas enfrentando uma guerrilha ao estilo do Iraque ou como aconteceu no Afeganistão. Qual destas é que lhe parece ser mais provável? São todas? Como é que analisa? É difícil, depende muito do desenvolvimento das coisas. Da maneira, isto já depois, posteriormente à finalização do livro, o cenário que se parece desenhar é um cenário, de facto, de partição na prática da Ucrânia, na sequência, provavelmente, ainda de um combate que ainda não terminou. Agora sim, agora é que é a grande batalha no leste da Ucrânia. De facto, uma batalha clássica no modelo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, sobretudo da Primeira. Linhas entrincheiradas frente a frente, grandes preparações de artilharia, milhares de mortos para discutir 50 metros de terreno e tal. Pode ser uma coisa desse tipo. E a ser isso, tal como aprendemos com a Primeira Guerra Mundial, isso parará a determinada altura por esgotamento mútuo dos dois campos. Não é possível ter reservas de tropas, de munições, de armas, de tudo e tal. Portanto, desenhar-se-á, na prática, uma linha de cessar-fogo, mas a Ucrânia claramente arrisca-se a ficar amputada, pelo menos na prática, não de direito, mas na prática, de setores do seu território, seja, portanto, na costa do Mar de Azov e parte da costa do Mar Negro, seja, de facto, na fronteira do Donbass. Esse cenário parece difícil de se fugir a ele. Se nós olharmos para a Síria, como ela ficou, por exemplo, temos um bocadinho um retrato do que é que pode ser essa situação futura. O exército russo estava a avançar a todo o gás para Kiev. De repente desistiu, aparentemente, pelo menos desistiu da capital ucraniana e focou-se aqui mais no sul do país e no leste. E no leste, sim. Vamos lá ver, o avançar a todo o gás é relativo, porque
não foram só os jornalistas portugueses que se equivocaram na análise da situação. Havia, eu lembro-me de ter lido, quer antes, quer depois do começo da guerra, análises, nomeadamente americanas e britânicas, que diziam que os tanques russos estariam na Praça Maidan ali por 3, 4 dias e tal. Portanto, uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago como em 1940 na França, nos Países Baixos, na Bélgica, etc. De facto, não foi assim. Porquê é que não foi assim? Quer dizer, não foi assim porque o avanço russo foi muito mal adaptado ao terreno, ou dito de outra maneira, foi muito condicionado pelo terreno, porque Putin e o Estado-Maior russo, não sei onde é que começa um, onde é que acaba o outro, mas têm uma opção arriscada, que é tentar fazer avançar colunas blindadas em fins de fevereiro, em que a neve está relativamente mole, a neve começa a querer descongelar, começa a misturar-se, a formar um lamaçal, uma coisa formidável, e de facto a consequência prática disto é que, bom, isto os russos sabem, eles conhecem aquele terreno como os ucranianos, mas quer dizer, isso falhou e, portanto, eles tiveram que afunilar o avanço através das estradas pavimentadas e das autoestradas e tal. Portanto, isso tornou as colunas russas num alvo absolutamente quase fixo e previsível. Quer dizer, eu lembro-me de ver várias vezes, de ouvir nas televisões, dizer, e há uma coluna russa com 50 km de comprimento. Epá, não há, pergunte-se a qualquer militar, não há colunas militares com aquele comprimento nem nada que se pareça. Aquilo é incomportável, é ingerível. O que acontece é que não havia outro sítio para onde avançar. Depois, o comando russo é fortemente centralizado, e o que tem todas as vantagens e as desvantagens disso. Aparentemente, ninguém tinha mapas do terreno, a não ser a viatura que vai à frente. E, portanto, a determinada altura, toda aquela misturada que avança muito devagar, perde todas as vantagens do combate de tanques, que é a velocidade, aparecer onde menos se espera, e, portanto, aquilo vai encaixar na forma de combater dos ucranianos, que era a única possível naquele momento e naquele terreno, que é o oposto do exército russo. Ou seja, grupos móveis, 10, 12 tipos, comandados por um sargento, comandados por um aspirante, com armamento vindo do Ocidente, mas ao qual eles se adaptaram muito depressa, também porque é armamento relativamente simples de usar, portanto, aqueles foguetes anti-carro e também antiaéreos, são, sobretudo, os Javelin, portanto, o dardo, e outros, do Enlaw e tal. Aquilo é do tipo fire and forget, ou seja, o atirador enquadra o alvo, dispara e a partir daí o foguete vai sozinho à procura do alvo, e isso significa que ele pode passar para outra posição completamente diferente, carregar e voltar a disparar do outro ângulo e tal. Portanto, isto é terrível. Depois, por outro lado, estas armas, tal como os famosos drones turcos, que cada vez estão a ser mais importantes, aparentemente, hoje que falamos, os drones turcos terão fundado 2 vedetas rápidas no Mar Negro, ao pé da Ilha das Serpentes. Os drones turcos também, por definição, visto que voam, não é? E o Javelin, o Dard, faz exatamente a mesma coisa, são armas do tipo top-down, ou seja, atacam os blindados de cima para baixo, nas zonas onde a blindagem é menos espessa e, portanto, o efeito é absolutamente devastador. E daí, nós não temos sequer a ideia, porque, quer dizer, nesta guerra não há grande maneira de estimar as baixas russas, e também as ucranianas também não. Quer dizer, se nós vimos os comunicados oficiais, parece que não morre ninguém de nenhum dos dois lados. Agora, há maneiras objetivas de o fazer, e há um site que é o Orix, que utiliza uma metodologia que, sendo certa ou errada, é credível, que é análise por fotografias de satélite do campo de batalha, contabilização dos veículos destruídos e estimativa construída a partir daí. E, de facto, talvez não esteja ainda completamente definida o grau, a quantidade de perdas que as forças russas tiveram à volta de Kiev e, sobretudo, o que impressiona ali, evidentemente, a destruição de carros de combate é importante. Eles perderam tantos carros de combate, 500, 600, como, por exemplo, a França tem e metade dos que o Reino Unido tem. Portanto, isto diz-nos alguma coisa da escala das coisas. Mas o que é mais impressionante é a quantidade de veículos de outro tipo, caminhões, jipes, caminhões externa, tratores de artilharia e tal, o que sugere que a retaguarda e os flancos das tais supostas colunas, não eram colunas nenhumas, eram parques de estacionamento, estavam muito mal defendidas de golpes de mão, de ataques de guerrilha feitas pelos tais grupos móveis ucranianos, e que isso teve um efeito absolutamente devastador. E, portanto, a retirada de volta de Kiev, evidentemente com o objetivo do ataque a Kiev, que ainda por cima é feito pela Bielorrússia, que é um país com o qual a Ucrânia não tem nenhuma querela, não tem nenhuma guerra, nenhum contencioso. De facto, da fronteira da Bielorrússia
passando Chernobyl, a central atómica, eles estão a 20, 30 quilómetros da periferia da capital. Efetivamente, nunca lá conseguiram chegar, e isso obrigou o Estado-Maior russo e Putin a ser mais realista, a redefinir os objetivos, a ter que tirar aquela gente toda de lá, levá-los para a retaguarda, recompletar as unidades, reequipá-las, dar-lhes alguma injeção de moral e tentar fazer uma guerra mais clássica, mais lenta, mais ordenada, mas mais segura do ponto de vista russo no leste, portanto no Donbass, que é o que eles estão a tentar fazer agora. Muito bem. Rui, obrigado. Vamos só para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Continuamos a conversa com o jornalista Rui Cardoso. Rui, estávamos precisamente a falar sobre aqui as dificuldades que o exército russo tem enfrentado no terreno. Houve uma má preparação por parte do exército russo, houve uma má avaliação ou não estimaram bem a resposta ucraniana a esta invasão. Eu julgo que as duas coisas são verdade. Portanto, má leitura do terreno, má avaliação do que é que seria a resposta ucraniana e depois um problema estrutural, ou melhor dois, que tem a ver com a natureza do exército russo, que é, por um lado, ele dispõe, como se está a ver agora no Donbass, de quantidades absolutamente incalculáveis de material, nomeadamente lança-foguetes múltiplos, artilharia pesada, mais carros de combate, portanto aquilo, todo o arsenal, tudo o que sobrou do Pacto de Varsóvia e da época soviética está ali à disposição, sem restrições. Isso é verdade por um lado, mas por outro lado, o tal problema do comando hipercentralizado, que faz com que, à escala de pelotão, à escala de secção de combate, etc., haja muito pouca iniciativa, esteja tudo dependente da transmissão de ordens. E o que é que aconteceu? A determinada altura, no que respeita à dimensão eletrónica do campo de batalha, as indicações que há é que isso correu muito mal do lado russo. As comunicações, em vários casos, sabotadas, portanto, pelos dispositivos de guerra eletrónica ucranianos e, pior do que isso, e de facto isto já tinha acontecido, por exemplo, na Geórgia, em 2008, dificuldades de comunicação entre o solo e os aviões, dificuldade de comunicação entre o comando operacional e a frente. Ao que é que isto leva? Um sistema tão centralizado como esse, que os generais têm que ir até à primeira linha de combate, correndo riscos físicos complicados, e de facto tudo indica que pelo menos meia dúzia de generais tenham sido vítimas dessa excessiva aproximação à linha da frente, o que tem significado, se nós pensarmos que os americanos, em 10 anos de guerra de Vietnã, perderam 12 generais, os russos, em 2 meses de guerra, perderam 6. Portanto, quer dizer, nem todos estão confirmados, mas alguns tiveram funerais com honras militares, portanto, alguns deles foram efetivamente mortos. Aqui tem-se colocado a hipótese de uma guerra nuclear ou uma terceira guerra mundial. É real esta possibilidade de Putin usar armas nucleares neste conflito? António Guterres já veio aqui rejeitar essa possibilidade, mas com Putin nunca se pode confiar. Não pode, claro que não pode confiar, mas quer dizer, todas as análises dos grandes grupos de reflexão, das universidades americanas, britânicas e tal, mesmo editorialistas, dos grandes meios de comunicação, tudo converge no sentido de que a referência a novos mísseis intercontinentais, ao uso do arsenal nuclear e tal, são mais uma confissão de impotência, de fraqueza da parte de Putin, do que propriamente uma ameaça real. Basta recordarmos da Coreia do Norte. Tem mísseis, portanto, tem vetores, tem armas nucleares também. O que é a Coreia do Norte no meio disto tudo? É zero, não é? Portanto, é um bocadinho isso. Agora, há aqui um problema do lado russo que é interessante. Isto é um velho problema que remonta à época soviética e se calhar mais atrás, que é: nós encontramos na Rússia uma inventividade absolutamente extraordinária. Portanto, aquilo que os soviéticos conseguiram fazer no tempo da conquista do espaço é absolutamente notável, com os satélites, com os lançadores de foguetes, com os primeiros veículos tripulados e tal. Portanto, eles conseguem inventar coisas que mais ninguém inventa, mas depois, pela natureza do sistema, na maior parte dos casos, têm tremendas dificuldades em industrializar essas invenções, esses protótipos, produzi-las com padrões uniformes de qualidade, a custos que façam sentido e tal. E isso é um bocadinho um drama na história soviética e na história russa também. Ou seja, os famosos mísseis hipersónicos, pelo menos aqueles de mais curto alcance, o Kinjal, que... Atenção, é um campo onde a Rússia está mais avançada que os Estados Unidos e a China, também, eventualmente até a Coreia. Mas há ali alguma encenação, porque a certa altura
Se for verdade que eles usaram os Kinjal, e não é completamente garantido que tenham usado, há quem diga que o que eles usaram foram versões do Iskander, que é um míssil balístico mais convencional, aptas a serem disparadas de avião, mas se porventura tiverem usado, então quer dizer, estão a fazer uma coisa que é uma aberração em termos de escolha militar, que é usar uma arma de $1 milhão para destruir um alvo de 7.500. Isto não faz sentido, isto militarmente não faz qualquer sentido. Portanto, é muito mais mostrar que tem aquelas capacidades ocultas, mas tem-nas potencialmente. Porque se nós olharmos para aquelas grandes paradas do 9 de maio, das comemorações da vitória na Segunda Guerra Mundial, os desfiles em Moscou e tal, e vamos estar com atenção ao próximo. Assistir, já não falta tudo. E eles passam lá, novamente os russos passam coisas absolutamente fabulosas. Um caça furtivo ao nível do F-35 americano, um tanque, o Armata, o T-14, com a torre e a peça são completamente robotizadas, os 3 homens da tripulação estão lá protegidos no interior do tanque e tal. Perfeito. O problema é que nada disso está no campo de batalha da Ucrânia. Eles têm muito mais material do tempo do Pacto de Varsóvia, tanques T-72, aliás, como os ucranianos, que têm um defeito de projeto que faz com que, se houver uma faísca na dobra, na junção entre a torre e a carroceria, isso passar lá para dentro, explode, e é isso que explica aquelas fotografias que nos fartamos de ver, que está a carroceria de um lado e está a torre e a peça a 4, a 5, a 10 metros. É uma explosão interna que atira com aquilo tudo. Mas esse material de alta categoria, de ponta, não anda muito por ali, tirando os mísseis de cruzeiro, de facto funcionam e são disparados do Mar Cáspio e tal, e atingem alvos a grande distância, os mísseis balísticos, os Iskander também. Tudo isso é verdade, mas é uma mistura de tecnologias de ponta com tecnologias antiquadas, tal como a tropa russa é uma mistura de soldados de categoria mundial, os Spetsnaz, os paraquedistas e tal, são tipos extremamente bem preparados ao nível do que há de melhor no mundo, com depois sujeitos do recrutamento obrigatório, terrinhos ali com 6 ou 7 meses de quartel e lançados num combate de alta intensidade, aquilo é completamente carne para canhão. Neste cenário, é possível a Ucrânia travar a invasão russa? Quanto tempo conseguirá resistir? Vamos ver, agora neste momento assiste, isto que estamos agora a conversar já é posterior à redação do livro, porque isto há uma altura em que um tipo tem que dizer, bom, ok, hoje, ponto final, imprime e está feito. Não é? Até, há pouco referia a expressão até a hora de... É aquilo que nós em jornais usamos. Claro, quando há um acontecimento que está em desenvolvimento e nós no papel, e vendo no online, podemos continuar evidentemente a acompanhar, mas no papel há aquele ritual que é até a hora de fecho desta edição, que sabemos, é que pronto, assim é. O que acontece? Depois do livro estar escrito, desenha-se de facto aqui uma nova fase em que aquele tipo de combate que os ucranianos fizeram à volta de Kiev não adianta, não é viável no leste, contra, portanto, aquelas grandes concentrações de fogos de artilharia, concentrações de blindados e tal. Pode ser viável à microescala, atenção, se estiverem a disputar um cruzamento, uma aldeia, um bairro, uma coisa qualquer assim, mas globalmente não. E em que eles precisam, e daí já os famosos 30 mil milhões de dólares anunciados por Biden, que é fornecer à Ucrânia material pesado para uma batalha mais clássica. E estamos a falar de obuses de 155 milímetros, que é uma chatice, porque os obuses que os ucranianos têm são de 152, portanto as munições não batem certos calibres. Mais drones, radares de tiro que permitam fazer uma coisa que é básica que os ucranianos não têm, que é identificar de onde é que a artilharia inimiga está a disparar e apontar as nossas peças para lá e responder. O que isto faz, que isto obriga é a esticar o campo de batalha, ou seja, a artilharia tem que recuar para 30, 40 km para estar a coberto de fogo inimigo e, portanto, as coisas alteram-se um bocado. Esse material, chegar lá, os americanos, de facto, são os reis da logística, quer dizer, isto, o que eles estão a fazer na Polónia parece a ponta aérea para Berlim em 1948, com a diferença que, em vez de estarem a levar carvão e comida e água e tal, estão a levar armas. Portanto, até à Polónia aquilo chega na ponta da unha, por assim dizer. A partir dali tem que ser infiltrado por aquela fronteira que nunca mais acaba, da Eslováquia, da Roménia, da Hungria não, porque o Sr. Orbán não deixa passar nem um parafuso para a Ucrânia. Tudo aquilo é infiltrado, tem que ser infiltrado em doses homeopáticas para não atrair, evidentemente, uma chuva de mísseis russos. E depois há aqui um problema que é o da formação de pessoal. Eu estava a ouvir uma coisa estarrecida numa televisão que eu não digo qual é, que era quando o Moskva, o cruzador, o navio almirante da Frota do Mar Negro é metido no fundo, havia um camarada de profissão que estava lá e que dizia que isto já deve ser o efeito das novas armas fornecidas pelo Ocidente. Quer dizer,
as novas armas provavelmente não estão lá e, sobretudo, é preciso aprender a mexer com elas. São tecnologias e lógicas diferentes. É o problema da formação pessoal. A menos que a gente ache que um míssil antinavio é assim uma coisa comprida que tem lá um botão vermelho a dizer to destroy Russian ship, press here. É um bocadinho mais complicado que isto, não é? Como é óbvio. Requer um período de adaptação Como para... é óbvio, não é? Como é óbvio. Para... A chamada formação, por exemplo, para os tais 80 ou 90, ou que seja, obusos de 155 mm do mais moderno que os Estados Unidos estão a mandar para lá, é preciso formar à volta de 1000 tipos. 1000 tipos é obra, não se formam como... É complicado, não é? Isto é complicado. Do dia para a noite. Rui, obrigado. Vamos para outro breve intervalo. Até já. Bem-vindos de volta para a nossa conversa com o Rui Cardoso, jornalista e escritor. Rui, a possível adesão da Ucrânia à NATO foi uma das razões aqui invocadas por Putin para esta invasão do país, mas agora existem vários países da União Europeia que não eram membros da NATO e que agora dizem que querem aderir precisamente a esta organização militar. Estamos a falar aqui do caso da Finlândia e da Suécia. Este foi mais um tiro no pé de Vladimir Putin? É engraçado que há aqui uma situação que é paradoxal, ou seja, de alguma maneira Putin funciona em todo este processo um bocadinho como o aprendiz de feiticeiro, ou seja, aquilo que desencadeia forças que depois não só não consegue controlar, como vão gerar o resultado oposto àquele que ele pretendia. Porque há aqui uma discussão, uma pré-discussão à Ucrânia que pode fazer algum sentido olhar para a argumentação da diplomacia russa e dizer a NATO está demasiado próxima, nós temos direito a ter uma zona neutra à nossa volta para estarmos à vontade e tal. Portanto, esta discussão, isto tem sentido, não é um absurdo. Agora, a forma que Putin escolheu para impor a tal zona neutra à volta das fronteiras da Federação Russa foi desastrosa, porque quer dizer, conseguiu pôr a Ucrânia armada até aos dentes e a receber armamento cada vez mais sofisticado, cada vez mais eficiente e tal, ao ponto de já haver quem diga que os Estados Unidos já estão a travar uma guerra por procuração contra a Rússia ou a constituir uma coligação informal, uma coligação internacional informal nesta guerra. Mas a coisa é que, com este processo, isto desencadeou uma série de dinâmicas e uma das principais é que dois países até agora neutros, que era a Finlândia e a Suécia, não só não querem fazer parte da tal zona neutra, da tal zona desmilitarizada ou semi-desmilitarizada à volta das fronteiras russas, como se estão a armar até aos dentes e ponderam aderir à NATO. E, quer dizer, ou seja, Putin arrisca-se a herdar uma fronteira hostil de 1000 e tal quilómetros com a Finlândia, que até agora não era uma fronteira relativa que não lhe poria problemas de maior. Ou seja, com todo este processo, Putin herdou uma situação pior do que a situação de partida. Portanto, isto é, do ponto de vista, digamos, de estratégico, é um desastre completo. Existe aqui algum cenário em que a NATO possa vir a intervir na Ucrânia sem que um dos seus Estados-membros seja atacado pela Rússia? Vamos ver, há uma hipótese que se tem falado nestes últimos tempos, que é criar uma espécie de uma zona de exclusão aérea defensiva, humanitária, no sul e no oeste da Ucrânia. Ou seja, seria, no fundo, criar uma espécie de um escudo antimíssil, que necessariamente é também antiaéreo, de forma a garantir que não houvesse populações civis a ser atingidas por mísseis russos. Bom, e já agora, evidentemente que há aqui algum cinismo no meio, já agora aqui que ninguém nos ouve também para proteger a entrada do material de guerra ocidental na Ucrânia. De qualquer maneira, seria, digamos, uma zona de exclusão defensiva, ou seja, em que, basicamente, radares e mísseis solo-ar e tal, garantiriam apenas que os ataques com mísseis balísticos ou de cruzeiro russos não passassem e não atingissem aquela zona. Com a desculpa humanitária, por trás da qual se escondem outras coisas. Não é completamente impossível e também não é completamente impossível que os russos vejam isto como uma provocação direta e um passo para cima, um degrau acima da guerra. Não necessariamente. Isto tem pés para andar, tudo depende, evidentemente, de como for feito. Temos de nos recordar que no tempo da Guerra Fria, os americanos e os soviéticos eram de uma enorme prudência e de um enorme bom senso.
para que qualquer incidente, às vezes fortuito, não degenerasse numa terceira guerra mundial. E, portanto, havia protocolos, havia contactos, havia autenticações e tal. Portanto, muitas vezes prevalece algum bom senso para evitar que uma coisa menor... Nós assistimos na Síria, a Força Aérea Turca abateu um avião russo e não foi por isso que houve uma guerra entre a Turquia e a Rússia. Aliás, a Turquia tem aqui um papel divertido no meio disto tudo. Como é que avalia aqui a prestação de António Guterres? Os críticos disseram que demorou muito tempo a ir para o terreno, mas o secretário-geral da ONU rejeitou esta teoria e disse que não entrava numa feira de vaidades para aparecer a toda a hora na comunicação social. E também temos, e o que é certo é que a evacuação de Mariupol, um dos temas em cima da mesa em Moscou, começou uns dias depois de Guterres ter ido a Moscou e depois a Kiev. Como é que analisa? Vamos lá ver. Não há nenhum elemento objetivo que nos permita dizer que a evacuação das zonas cercadas de Mariupol decorre diretamente da visita de Guterres. Mas também é verdade que foi depois de Guterres ter ido a Moscou e ter ido a Kiev que isto começou a acontecer. Portanto, também não podemos dizer não tem nada a ver e tal. Agora, Guterres estava sob pressão. Eu recordo que houve um abaixo-assinado de antigos adjuntos, diretores de serviço, etc., da ONU, que o pressionaram fortemente, dizer as Nações Unidas têm que fazer mais, não podem estar nesta inação e tal, e tudo isso também, digamos, picou Guterres para esta iniciativa, que teve de facto alguns resultados práticos, poderá ter mais, e sobretudo no meio da qual a Rússia comete outro erro absolutamente monumental, que é alvejar com mísseis Kiev quando se sabia que o secretário-geral da ONU ainda lá estava. Quer dizer, isto das duas uma. Ou revela a bandalheira de comando, alguém carregou onde não devia, ou é deliberado para uma demonstração de força. Num caso ou no outro, é um péssimo exercício de relações públicas da parte da Rússia, é um desastre. Aqui as sanções estão a atingir duramente os oligarcas russos. Claro. Existe aqui algum cenário em que os oligarcas ou as altas patentes militares possam vir a revoltar-se contra Putin e provocarem um golpe de Estado na Rússia? Isso é muito difícil dizer. Agora, é verdade, pelo que eu, aliás, essa, apesar de tudo, a resposta a essa pergunta ainda está no livro, ou já está no livro. Putin não tem medo de nada, menos de uma coisa. Não tem medo dos oligarcas, não tem medo da opinião pública, não tem medo de uma série de coisas. Mas há uma coisa que ele tem medo, são os Siloviki, os homens do aparelho, ou seja, os tipos dos serviços secretos e das altas patentes militares, porque convém recordar que Putin foi do KGB, não é? E, portanto, sabe como é que elas se fazem. Portanto, ele tem sempre esse receio. Agora, o que acontece é que a Rússia, do ponto de vista económico, está a fazer o esforço, é o maior esforço de desglobalização de uma economia que alguma vez aconteceu. Isto passa por coisas complicadíssimas, que é políticas brutais de substituição de importações, provavelmente nacionalizações, portanto, lá está, lixando os oligarcas e tal. E, portanto, isto é uma situação complicada, mesmo do ponto de vista, do nível de vida das pessoas, dos cidadãos russos vulgares. Agora, a propaganda do Kremlin apresentará sempre tudo isto como vítima das sanções ultrajantes da parte do Ocidente e tal. Agora, de facto, a Rússia, do ponto de vista económico, vai entrar numa situação de economia de guerra, de fortaleza cercada, até porque a outra arma que Putin tem, que é o petróleo e o gás, é um bocadinho uma arma kamikaze, porque, de facto, se ele insiste muito naquele tipo de coisas que fez à Polónia e à Bulgária, que é não vos vendemos gás, bom, mas quer dizer, o dinheiro para os vodkas de Putin vem de onde? É da venda de gás natural e da venda de petróleo. Portanto, se não venderem... Quer dizer, porque a Rússia, nós às vezes esquecemos disto, mas quer dizer, a Rússia funciona como se fosse uma petromonarquia do Golfo Pérsico. Portanto, não há vendas de petróleo e não há vendas de gás, as coisas começam a correr mal. E não há rendas para distribuir aos oligarcas amigos, não há verbas para fazer políticas sociais, para subsidiar transportes, bens de primeira necessidade e tal. E, portanto, se cria ali um problema complicadíssimo. Esta semana em Bruxelas vai-se discutir aqui o embargo precisamente ao petróleo russo. Esta é mais uma forma de pressão sobre Putin e a questão aqui é,
vai funcionar? Estava a referir aqui as tais rendas para os vodkas. Vai funcionar? Quer dizer, as sanções, por definição, funcionam sempre ao retardator e pronto. E depois há maneiras internas de tentar contornar aquilo. Veja o Irão, que até startups têm, com tecnologias avançadas e tal, apesar de ter estado submetida a sanções desde Deus sabe de quando, nomeadamente durante a época de Trump. Agora, a situação das sanções vai ser sempre complicada para a Rússia. Há uma de que normalmente se não fala, mas que é talvez a pior de todas, que é, mesmo a seguir à anexação da Crimeia, era possível, mediante regimes excepcionais, ou seja, contratos já assinados, fornecer chips, semicondutores, sistemas avançados de inteligência artificial e tal. Lá está, todo o material que eles precisam para pôr nos aviões furtivos, nos mísseis hipersónicos e essa coisa toda e tal. E neste momento não. Neste momento arranjam-nos. Se os arranjarem, há de contrabando. E o que eles conseguirem arranjar, vindos lá da China e tal, não tem de facto a qualidade de que eles necessitam. Aliás, falando da China, que tem estado aqui um bocado ausente desta conversa, quer dizer, aquilo que leva, neste momento, Pequim a querer tomar conta da Formosa, Taiwan. Está bem, lá as reivindicações patrióticas, que aquilo é território histórico chinês e mais não sei quantos e tal, mas isso é retórica patriótica. O problema é que os tipos de Taiwan fazem os melhores semicondutores e chips avançados do mundo. E quem quer ter armas de última geração precisa desses chips, ponto final. E a China não tem ainda capacidade para produzir nada que se pareça com aquilo. E os Estados Unidos vão lá buscar muita coisa. Portanto, por isso é que Taiwan é olhada com olhos golosos a partir de Pequim, independentemente depois lá das coisas todas patrióticas e tal, que se arranjam para justificar as coisas. Rui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Obrigado. Foi mais uma entrevista JETV. Pode acompanhar-nos nas redes sociais a cada minuto. Obrigado e boa tarde.